Bora lá, gravando mais um diário de reta final. Hoje é dia 8 de outubro, aniversário do meu irmão, Lucas. São exatamente 3h29 da tarde. Hoje eu estou aqui de serviço. Serviço tranquilo. Consegui estudar um pouco agora. E faltam 26 dias para a prova. Então, realmente, a reta final não tem mais para onde correr. É priorizar o que realmente mais cai, revisar o que já foi estudado. Eu acredito que não dê mais tempo de estar vendo matéria nova ou tentando aprofundar detalhes. Nessa altura do campeonato, há 26, 25 dias da prova, é muito melhor chegar lá no dia com tudo que eu consegui ver na ponta da língua, né, do que com matérias novas que eu não consiga realmente fixar. Manda aqui um cafezinho. Na realidade, eu me atrevo a dizer que eu vi praticamente 95% da matéria, né? Eu acho que eu cheguei a ver tudo de química, tudo de física, boa parte de biologia, pelo menos a biologia que cai no Enem, né? Aquela parte de biologia mais voltada para taxonomia, para embriologia, também não cai muito no Enem. O que mais? Enfim, eu foquei no que realmente cai no Enem, né? Na biologia do Enem, que é bioquímica, bioenergética, cai muito, metabolismo celular, né? O que mais? O estudo da célula, né? Citologia, genética, núcleo celular e ecologia, né? Ecologia também, que está sempre presente na prova, apesar de que as questões de ecologia costumam ser fáceis, né? Se você tiver um bom senso de interpretação e tiver uma noção, né, de problemas ambientais, você consegue às vezes responder. A não ser as mais conceituais, que tratam ali de pirâmide alimentar, teia alimentar, níveis tróficos, essas coisas. Mas as que tratam de impactos ambientais, que são as que geralmente caem mais, são tranquilas de resolver, né? É só você contextualizar, por exemplo, na nossa realidade de cidade grande, né? Qualquer pessoa que mora em cidade grande sabe que o desmatamento, né, a troca de área verde por área concretada, né, aumenta o escoamento superficial da água, né? Aquela área verde permitia, né, a área com vegetação, ela permite que a chuva, né, penetre no solo, né, e reabasteça os lençóis freáticos, né? Enquanto a área concretada, ela impermeabiliza o solo, né? Quando você concreta o solo, você impermeabiliza ele, então aquela água que antes penetrava, né, vai escorrer, né, o que vai causar ali enchentes, enfim, entupimento dos esgotos, esses problemas ambientais aí que a gente vê em toda cidade grande, pelo menos aqui em Fortaleza, né, isso é bem comum. Então, fica até a dica, né, para você trazer não só a biologia, mas tudo que você vê para o Enem, para o seu dia a dia, né? Quando você contextualiza aquilo que você está aprendendo, né, no seu dia a dia, na realidade, quando você tenta ali, né, identificar aquele conceito que você está vendo, né, no seu dia a dia, ao seu redor, né, você tende a deixar ele muito mais nítido, né, a deixar aquele conceito, aquele aprendizado muito mais intuitivo, né, porque afinal você está ali convivendo com aquilo. É o exemplo que eu dei agora dos impactos ambientais. Por exemplo, quando você estuda, sei lá, eletrodinâmica, aí você vai fazer uma questão e ver toda aquela parte de potência e volts e watts, né? É legal quando você está, por exemplo, no mercantil, você vê uma lâmpada, né, e você vê lá a potência nominal dela, né? Aí tem lá, por exemplo, 60 watts, 120 volts, né? Aí você que estudou eletrodinâmica sabe que ela está dizendo ali que, né,
submetida a uma DDP de 120 volts, aquela lâmpada vai, né, ter uma potência de 60 watts, que é, né, a emissão de 60 joules por segundo. E aí você vai longe, né, tentando contextualizar tudo. A biologia você consegue ver muito no dia a dia, a física você consegue ver no dia a dia. Por exemplo, quando você estuda calorimetria, né, você estuda termologia, aí você sabe que a condutividade térmica, né, de um material faz com que ele seja, né, melhor ou pior condutor. Tudo bem, tá, mas esse é o conceito. E na prática, né? Na prática é interessante a gente notar, por exemplo, quando você deixa, né, sob uma mesma temperatura um pedaço de madeira e um pedaço de metal, né? Eles estão ali em equilíbrio térmico, né? Estão os dois ali no mesmo ambiente há um tempo suficiente para que os dois, né, entrem em equilíbrio térmico ali com o ambiente, estando ali, né, na mesma temperatura ambos os corpos, né, a madeira e o metal. E aí você toca na madeira, não sente, né, aquela sensação de frio, enquanto no metal, quando você toca, né, você sente aquela sensação, né, de estar mais frio, né, de superfície mais fria, né? E por que isso acontece, né? Aí você vai e linka lá, né, com seu estudo de termologia, né, a condutividade térmica, né, faz com que aquele metal, né, como o calor sempre flui, né, da fonte quente para a fonte fria, né, então no caso a fonte quente é você, né, que vai estar ali a mais ou menos 36, 37 graus Celsius, que é a nossa temperatura média, né, enquanto a madeira e o metal que estavam ali em temperatura ambiente estavam a mais ou menos 23, 24, 25 graus Celsius, depende de onde você morar, né, pode até estar mais frio. Enfim, quanto maior for essa diferença térmica, né, da sua temperatura para a temperatura da superfície, né, inclusive vai ser maior esse fluxo de calor, né? Mas o que interessa é, né, o fato é que você está mais quente, né, que a madeira e o metal, então você é a fonte quente, né, e aquele corpo vai ser, no caso, a fonte fria. Então o calor vai fluir de mim, né, de você que está tocando, para ele, né? E quando o calor flui, a gente sente, né, a sensação de frio. Por quê? Porque nós estamos perdendo calor, né? Na realidade não existe frio, não existe, né, sentir frio. Existe perder calor, né? Perder calor, né? O conceito de calor, inclusive, é exatamente esse, né? Que é essa energia em fluxo. Mas por que eu estou falando isso? Para não me perder, por conta, né, da contextualização que você tem no seu dia a dia, né? Então, como eu disse, você pega no trinco da porta e sente que está geladinho, na verdade você não está recebendo frio, né? Você está perdendo calor para o metal da maçaneta, porque o calor vai da fonte quente, você que vai estar a 37 graus Celsius, para a fonte fria, né? A maçaneta que vai estar a 20 e poucos graus Celsius. Então, isso você aprende em termologia, mas você não percebe que está ali no seu dia a dia, né? Você não percebe que está no seu dia a dia. Ainda na termologia você estuda lá máquinas térmicas, né, e vê toda aquela questão de conversão do calor em trabalho, né, e não percebe que aquilo ali na verdade está, né, no nosso dia a dia constantemente, né, os automóveis, né, aquecedores, enfim, refrigeradores também, né, acabam também tendo a ver com isso. Então é isso, quando você traz para o seu dia a dia os conceitos, as matérias que você estuda, você tende a aprender aquilo de maneira muito mais consolidada, né? Olhei para o café aqui e lembrei que, né, a gente acaba também estudando a questão dos estados da matéria, né, e ganha-se ou perde energia, né, para que as moléculas fiquem mais ou menos agregadas, e aí você tem sólido, líquido, gasoso. E tudo isso também a gente está vendo no nosso dia a dia, né? Quando um bloco de gelo derrete, ou quando o seu café está ali fumaçando, né? Está ali soltando aquele cheirinho gostoso de café, né? Aquelas moléculas que estão se desprendendo ali, subindo, né? Trazendo o odor para o nosso nariz, né? Estão ali mudando de estado físico, né? O que acontece justamente por conta do calor, né? O café está quentinho, então as moléculas se agitam até se desprenderem. Olha só, né? Sem planejar, sem script nenhum, sem roteiro nenhum, eu acabei citando aqui um bocado de exemplo. E eu acho que é isso, a dica de hoje é essa. Eu queria tratar, né, de um assunto sobre estudos toda vez que eu gravasse aqui esse vídeo, para que eu não me limite só a chegar e dizer que faltam tantos dias para a prova, a hora, o dia e quantos dias faltam, né? Isso ficaria muito chato, muito entediante. Então, como eu já disse em outras ocasiões,
como eu quero mostrar esses vídeos, né, para os meus filhos no futuro, para os meus irmãos e para qualquer pessoa que queira, né, ali se inspirar, se motivar, né, a estudar. Eu resolvi trazer, né, um tema aleatório sobre estudos, né, toda vez que eu ligar aqui a câmera. E hoje realmente, né, fluiu aqui de maneira totalmente espontânea, porque eu realmente não tinha pensado. Para ser sincero, eu tinha pensado em falar sobre como estudar química, né, mas acabei mencionando essa questão aí de você ver no dia a dia o que você estuda. E eu acho até que ficou melhor do que se eu tivesse falado de como estudar química. Posso falar disso depois, mas realmente essa dica é muito valiosa. Trazer para o seu dia a dia, perceber na sua rotina tudo que você estuda, é muito poderoso assim para fins de memorização, de fixação, de entendimento do conteúdo, né? E posso fechar aqui dando até mais exemplos. Quando você estuda geografia, né, você vai ver também essa questão dos impactos ambientais, né, você vai ver essa coisa da percolação da água, infiltração no solo, ou da impermeabilização do concreto, né, para que a água escorra. Você estuda também em geografia a formação das rochas, né, e às vezes a formação dos solos, né. Você se depara ali com uma vegetação diferente, que tem um solo típico, né, você pode perceber, dependendo da sua região aí, né. Aqui, por exemplo, no Ceará, a gente, né, tem o nosso bioma aqui é a caatinga, né, e aí o solo é um solo pobre em água, né, por conta das chuvas escassas. A vegetação é xerófita, né, adaptada à seca, né, e por conta disso os cactos têm caules carnosos, né, suculentos, né, onde eles acumulam água, raízes profundas para buscar água ali, né, nas profundezas do solo. Então assim, né, aqui para a nossa realidade do Ceará é fácil contextualizar o estudo do bioma da caatinga, né, contextualizar o estudo, né, do ciclo hidrológico, né, e como as chuvas, né, como a presença ou falta de chuvas impacta nisso, né. Então, seja de onde você for, tenho certeza que você vai conhecer um pouco, né, da vegetação local, do clima local, e você consegue, né, estudando geografia, né, perceber tudo isso no livro e no seu dia a dia. Esse é o bizu de hoje, galera. 26 dias para a prova. Vamos que vamos. É isso aí. Os